Graça e paz, meus amigos e minhas amigas. Hoje é sexta-feira, hoje sextou, dia 9 de setembro de 2022. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com a Palavra. Meus amigos, eu espero e minhas amigas, eu espero ter encontrado vocês em paz, espero ter encontrado vocês aí com saúde e com muita sabedoria de Deus. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria, é o temor a Cristo, o temor a Deus. Então, quando você passa a temer a Deus, quando você... Guilherme, quando é que eu temo a Deus? Eu temo a Deus quando eu desejo no meu coração servir a Deus e andar em seus desígnios. Então, quando eu lhe obedeço, quando eu estou aberto a receber as suas ordens e trilhar e andar nos seus caminhos, aí eu posso dizer que eu tenho o temor ao Senhor. Então, a Bíblia diz que quando a gente teme a Deus, a gente iniciou, é o princípio, deu o primeiro passo, abriu as portas, entrou na sabedoria. E aí Deus, como eu temo, e temer é servir, acatar as suas ordens. Quando eu acato as ordens de Deus, quando eu acato os direcionamentos de Deus, Deus começa a me dar sabedoria, Ele começa a me revelar coisas que estão escondidas. E aí é cada um com Deus, ou melhor, é Deus com cada um, né? Cada um com Deus e Deus com cada um, porque vai ser individual. O que João precisa não é o que eu preciso, o que eu preciso não é o que Maria precisa. Então, cada um vai ser tratado de forma individual. Deus, ele trata cada ser humano individualmente. Por isso que nós somos chamados de indivíduos, porque somos únicos, né? Apesar de todos termos, vamos dizer assim, partículas de Deus, porque no princípio, quando Deus foi criar o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós temos características, semelhança de Deus, intrínsecas, contidas conosco. Então a gente tem essas particularidades de Deus no nosso ser, enfim. E Deus trata cada um de forma individual. Então, o tratamento que ele dá para o meu vizinho não é o tratamento que ele faz comigo, não é o tratamento que faz com a minha esposa, não é o tratamento que faz com o filho meu, com a minha irmã, com o meu irmão. Então, são tratamentos individuais e são espetaculares, tratamentos individuais e incomparáveis. O Senhor, a misericórdia dele, a forma que ele trabalha, a forma que ele faz é linda. Porque ele não arranca de forma abrupta, ele não arranca de forma a deixar trauma. Tem coisas que você carrega consigo já há muitos anos e você não consegue deixar de fazer aquilo. E aí quando você começa a caminhar com Deus, nos caminhos dele, e você pede, você decide que não quer mais daquela forma, não quer mais daquele jeito, e começa a clamar a Deus, ele vai tirando, você vai perdendo o gosto por fazer determinado tipo de coisa que você fazia e que sentia uma falta tremenda, não conseguia, a carne gritava, e Deus vai tirando de forma tranquila até você dizer: rapaz, eu não gosto mais de fazer aquilo não tem mais sentido para mim, aquilo não faz mais, aquilo que eu gostava tanto, que eu fazia tanto, que eu hoje não tem mais sentido para mim. Isso às vezes é com a droga, isso às vezes é com a bebida, isso às vezes é com a prostituição, isso às vezes é com adultério, isso às vezes é qualquer coisa que vicia o homem e que faz mal ao homem, que leva o homem para a perdição. Amém? Meus amigos, eu queria trazer uma palavra de hoje, está no livro de Provérbios, capítulo 16, o início de 16, o iniciozinho mesmo, capítulo 1 versículo 1 do capítulo 16 de Provérbios, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor é quem pesa o espírito.
Confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso, para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração, e é evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Vou ficar aqui. Então, ele está dizendo aqui, essa última frase, né? Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Então, quando eu temo a Deus, foi aquilo que eu falei no começo. Quando eu temo a Deus, eu ando em seus caminhos, eu de livre e espontânea vontade, eu resolvo obedecer. Eu resolvo adotar para mim os seus princípios, os princípios que já estão contidos na Bíblia, os princípios que Deus já vem falando conosco. E quando eu resolvo obedecer, ele se encarrega de me livrar de tudo de ruim que pode me acontecer, inclusive pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Então, a gente vai evitar o mal, o mal vai evitar também de nos encontrar quando eu resolvo andar pelos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus me levam ao mar calmo, ao mar tranquilo, né? a um canto de sombra, de descanso, né? Quando eu resolvo temer a Deus e eu resolvo andar nos caminhos que o Senhor já estabeleceu para mim e para você, eu estou dizendo a Deus que a responsabilidade agora de me guiar é dele, e os caminhos que vão ser postos à minha frente também é de responsabilidade dele, e ele cuida de tudo. Ele vai cuidar de mim, vai cuidar de você, não é verdade? Às vezes você está aí hoje pensando, sexta-feira, me acordei, vou trabalhar, não estou assim, estou indo no automático, não estou vendo sentido na minha vida, estou fazendo as coisas no automático. O Senhor manda te dizer nesta manhã que Ele está cuidando de tudo. Ele é o dono da chave que vai abrir a porta que você precisa. É dele que vem o seu socorro. O Senhor está dizendo aqui para alguém nesta manhã que está precisando ouvir esta palavra. Inclusive, passou a noite pedindo resposta por uma palavra. E o Senhor manda dizer: acalma a tua mente, acalma o teu coração, que eu estou cuidando de tudo. Até dos batimentos do teu coração, que se agitam pela madrugada, eu estou cuidando. Até teus pensamentos que fogem do teu controle, eu estou cuidando. Assim diz o Senhor. E aí, meus irmãos, o coração do homem, ele faz muitos planos, né? A gente iniciou aqui o verso 16 dizendo isso. O coração do homem, ele faz muitos planos. Ano que vem eu vou plantar, no mês tal eu vou colher, eu vou viajar para tal canto e vou fazer isso e vou fazer aquilo. Assim pensa o homem, mas o realizar, o concretizar é de Deus. Você não consegue controlar a queda do seu cabelo. Você não consegue aumentar um palmo de vida a mais na sua história. Tudo depende de Deus. E até quando você vai ter dúvida disso? Pessoas têm te alertado, pessoas têm te exortado, pessoas têm falado contigo,
e você ainda continua com o teu coração aí endurecido para as coisas de Deus, incrédulo, desconfiando, com dificuldade de se entregar, com dificuldade de se derramar na presença de Deus. Você confia em tanta coisa. Você confia em homens, em mulheres, você confia no seu dinheiro, nos seus bens, que a Bíblia vem dizer que a traça pode comer e o ladrão pode roubar, mas você confia. Você confia, às vezes, em promessas. Você confia que seu carro não vai quebrar. Você confia que não vai ser demitida do seu trabalho. Mas você tem dificuldade de acreditar em Deus e se entregar para o Senhor. Deus está falando com pessoas aqui esta manhã. Deus continua falando com pessoas aqui esta manhã. Até quando você vai ficar relutando em dar um crédito àquele que fez um plano maravilhoso para você e para mim, que enviou o seu filho, aquilo que ele tinha de melhor. Deus não lhe deu o pior dele. Deus, ele deu o melhor dele, melhor, para que eu e você tenha vida plena, vida abundantemente, vida em abundância, como diz a palavra de Deus. E você luta, reluta, e raciocina, e faz plano, e faz cálculo, e rascunha, e dá errado no final. E não fica a seu contento, e não fica do seu jeito, e não fica do seu gosto. E você se frustra, e recalcula novamente, e mede milimetricamente, e diz para você mesmo, agora não tem como dar errado. E não dá certo. Até quando você vai relutar? Até quando você vai ficar com esse freio de mão puxado? Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Se entrega de verdade ao Senhor, os caminhos dele. Faz uma prova dele. Ele pede, faz prova de mim. O Senhor é que pede. Não estou mandando você fazer prova de Deus se não tivesse contido na Bíblia. A Bíblia diz, faz prova de mim. E verás os teus celeiros se encherem fartamente. Só que você quer fazer prova de Deus e contar o cronômetro no seu tempo. Deus está demorando a responder. Já faz 2 dias que eu entreguei a minha vida ao Senhor. Calma. Calma. Tudo tem um processo na vida. Você está querendo atropelar os processos. E você está querendo atropelar processos que você nem entende. Que são os processos espirituais. Tenha calma. Tenha calma. Confia. Vive. Se derrama na presença de Deus, se deleita na presença do Senhor, tem calma. Eu estou esperando algo de Deus já tem alguns anos, para a minha vida particular. Eu sei que vai se cumprir, mas vai se cumprir do jeito que Deus já determinou. Vai se cumprir da forma que agrada a Deus, não é da forma que me agrada. Porque às vezes a gente entrega os nossos caminhos ao Senhor e aí a gente não entrega as rédeas da nossa vida a Deus. A gente quer continuar com as rédeas na nossa mão, então você não entregou. Quem entrega, confia. E quem confia, entrega. Se você confia, você vai entregar suas rédeas para Deus tocar a sua vida. E aqui no verso 16, no capítulo 16, no verso 1 de Provérbios, o coração diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor.
Você está aí fazendo 1000 planos, fazendo 1000 coisas, rascunhando, calculando, medindo. Mas o crescimento da planta, você até planta a semente, até você semeia, até você cuida do solo, até você rega. Mas o crescimento da planta, a germinação é de Deus, amado. Não faz parte, você não consegue controlar isso. Aí é Deus. É Deus que dá o crescimento. Então você faz seus planos. Agora, eu aconselho, faça seus planos em comum acordo com Deus. Guilherme, como é que eu faço isso? Em oração. Se derramando aqui na palavra de Deus, lendo, meditando, inferindo, pesquisando, para que você possa entender quais são os desígnios de Deus e pedir discernimento e sabedoria a Ele. Ele vai te dar. Ele vai te dar. A palavra diz que aquele que pedir, vos serás dado. E ele diz que vai se pedir, vai dar e dar em abundância. Entendimento, conhecimento, revelação, clareza, esclarecimento, tudo isso Deus faz. A vontade de Deus, meus amados, ela é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Teve contenda, você teve que fazer muito esforço, você teve que ralar muito para alguma coisa de Deus. E teve muita confusão, e teve muito bate-boca, Deus não está nesse negócio. Pode ter certeza disso. Você quer uma resposta de Deus, Deus não está nesse negócio. Porque as coisas de Deus são boas, perfeitas e agradáveis. Boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Quando Deus quer, as coisas fluem. Quando Deus está no fronte de batalha com você, as coisas fluem. As coisas andam tranquilamente. As coisas não ficam amarradas com contenda, com confusão, com bate-boca, com dissidência, não tem isso com Deus. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, da forma que quer, a hora que quer, do jeito que quer, ao seu bel prazer, para assim atingir os seus propósitos. Então, se Deus tem um plano na tua vida, Ele pode usar até o teu maior rival, aquela pessoa que você diz que abomina, que você não gosta, que você detesta, Ele usa ela para te abençoar, se assim for a vontade de Deus. Então a gente não entende, a gente quer entender, mas a gente não entende. A nossa lógica é limitada, amém? Então, continuando aqui, você faz planos, mas o crescimento vem de Deus, a ordem final vem de Deus, a vontade é de Deus, não é a tua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, aos olhos do homem, mas Deus é que sonda o espírito. Então ele sabe o seu real interesse de fazer qualquer coisa. Ele é que vai sondar o seu coração, ele que vai sondar o seu espírito. Não adianta você querer mentir para Deus. Eu estava conversando ontem aqui em casa, a gente estava tendo o nosso grupo de PG, que toda quinta-feira, às 20 horas e 40 minutos, a gente tem aqui em casa. E ontem eu estava fazendo o estudo da palavra e estava dizendo aqui numa das nossas discussões, nas nossas avaliações, eu estava dizendo que as questões de Deus, a gente às vezes quer entender, quer colocar Deus dentro do... Mas a gente não consegue, porque nós somos limitados. Nós temos limitações. E não adianta eu querer entender o todo de Deus com a minha limitação pequena, né? Com a minha pequena sabedoria, pequena... Não adianta. Deus é muito mais do que isso. Então, não adianta você ir conversar com Deus querendo botar floreios, querendo botar panos mornos. Não. Fique nu espiritualmente diante de Deus. Você precisa se despir de toda máscara, de toda falsidade. Você não precisa, para Deus, não precisa usar isso.
Ele sabe de todas as coisas a seu respeito, antes mesmo de você nascer. Antes de você nascer, Deus já sabia de todas as coisas a seu respeito. Porque Ele é Deus, Ele é o Criador. Nós somos apenas a criatura. E graças a Deus que somos criaturas de Deus. Graças a Deus que somos criaturas de Deus. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia no Senhor, tudo aquilo que vai fazer, não faz nada somente com a tua inteligência, somente com o teu raciocínio, com a tua força. Não. Procura fazer em comunhão com Deus. Procura fazer em comunhão com o Espírito Santo. Pede sabedoria, pede discernimento. Procura fazer as coisas que vai agradar a Deus. Coisas que você está fazendo, mas coisas que você sabe que também vai te dar suporte, que são as coisas de Deus. Então, caminha junto, caminha de mão dada com o Senhor. É melhor do que caminhar sozinho. Quando a gente caminha sozinho, a gente parece um papel na ventania, para onde o vento sopra leva a gente. Então, todos os teus planos, confia no Senhor, é Ele que vai dar o crescimento. É Ele que dá o crescimento da planta, é Ele que faz tudo. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Deus fez tudo com um propósito. Preste atenção. Nós não estamos aqui à toa, já disse isso várias vezes essa semana aqui. Nós não estamos aqui numa Disneylandia Gospel, nós não estamos aqui para brincar num Beto Carreiro Gospel. A gente não veio aqui para se divertir, a gente até se diverte. Mas o propósito inicial não é nos divertir, ok? E ele diz aqui, ó, o Senhor fez todas as coisas para determinado fim, até o perverso, para o dia da calamidade. Então, você hoje está sendo aí perseguido por alguém perverso, por alguém que está te caluniando, te difamando, está buscando destruir a tua honra, está perseguindo você nos seus trabalhos, ou no seu trabalho, ou nos seus negócios. Lembre-se que Deus fez tudo e tudo está sob o seu controle. E até o perverso, até essa pessoa maldosa que te persegue, que te calunia, que está sob o controle de Deus, está sob o controle de Deus. E no dia da calamidade, o pau vai cantar. Ele foi feito para o dia da calamidade. Ele vai ter resposta. Não é você que vai dar a resposta. Confia no Senhor. É o Senhor que vai dar a resposta a ele. E continua. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. Olha, Deus, ele ama os humildes e abomina os prepotentes e arrogantes. A palavra dele diz que ele destrói, ele aniquila o arrogante e o soberbo, né? A soberba, aquela pessoa que se acha e que não precisa de ninguém, nem de Deus. Ele abomina esse tipo de pessoa. E ele diz assim, evidentemente não ficará impune o soberbo e o arrogante. Evidentemente não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa aos homens, e pelo temor a Deus, os homens evitam o mal. A gente ficou por aqui. Então, aquelas pessoas que estão te perseguindo, pessoas que estão te caluniando, pessoas que estão tentando te derrubar, puxar teu tapete, entrega elas nas mãos de Deus. Senhor, toma conta. Porque é Deus que vai cuidar, é Ele que vai afastar essa pessoa, e essa pessoa vai ter o pagamento dela no final das contas. Então, meus amados irmãos, a mensagem de hoje era essa, uma mensagem assim, verso a verso, procurando explicar, que praticamente é auto-explicativo esse texto, mas eu precisava trazer essa palavra, Deus queria trazer essa palavra nessa manhã, para pessoas que estão fazendo planos sem Deus, para pessoas que estão pensando que Deus perdeu o controle da situação, para pessoas que estão
perdendo noite de sono na madrugada, achando que Deus não tem ouvido as batidas do seu coração agitado. Trazer uma palavra para essas pessoas que estão com a mente perturbada, cheia de pensamentos, que não conseguem controlar, não conseguem discernir, não conseguem concatenar as ideias, não conseguem organizar as ideias, colocar ela dentro de uma prioridade, a cabeça perturbada, a alma perturbada, o corpo perturbado. Deus vem dizer nessa manhã a você que você não está só. Você não está só. E Deus diz para você nessa manhã: eu não perdi o controle de nada, nem dos teus pensamentos. Nem dos teus pensamentos. Confia em mim, faz prova de mim e vê o que é que eu posso fazer pela tua vida. Então, meus irmãos, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. O Senhor está falando para você, te dizendo para ter calma, que Ele está providenciando um socorro. A porta que Ele vai abrir para você, ninguém vai conseguir fechar. Mas a porta que Ele fecha, ninguém vai conseguir abrir. Então, portas fechadas, joelho no chão, clama ao Senhor. Se não abrir, meu irmão, é porque não é para ser aberta aquela porta. Não adianta você querer pular pela janela, não adianta você querer arrombar a porta. Você não vai arrombar a porta. E se você arrombar a porta e fizer algo contra a vontade de Deus, tenha certeza que a sua fatura também chega. Não queira fazer nada contra a vontade de Deus. Pelo contrário, procure nadar a favor da correnteza. Não queira nadar contra a correnteza. Você vai cansar, vai dar trabalho, vai se estressar, vai ficar desanimado e vai sucumbir. Não adianta, não queira ir de contra o rio. Procure ir a favor do rio. Procure ir a favor da vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Pare de resistir. Pare de desistir. Você já era para estar 2, 3 degraus na frente. Mas você desiste dos processos de Deus, achando que Deus não está falando com você. E aí você volta tudo de novo, volta para casa zero. E aí começa tudo de novo. E aí cai na mesma armadilha de Satanás. Começa a achar que Deus está demorando. Começa a achar que Deus não está falando. Começa a achar que Deus não está te respondendo. E aí você desiste novamente. E aí volta lá para casa zero de novo, para começar tudo de novo. Meu irmão, não desista e não resista. Se entregue, deixe Deus fluir você. Deus é que vai fluir a sua vida, Deus é que vai fluir os seus negócios, Deus é que vai fluir os teus planos, Deus é que vai fluir esse projeto, Deus é que vai fluir essa planta que está na tua mão, Deus é que vai fluir esse documento que precisa ser assinado pelo juiz, Deus é que vai fluir aquele dinheiro que está para sair há muito tempo que você espera e você não consegue, já fez de tudo, já falou com fulano, já falou com cicrano, já bateu na porta de juiz, já bateu na porta de governador, já bateu na porta de gente importante, e ninguém resolveu. Quem vai resolver na hora certa isso aí é Deus. Então, acalma teu coração, aquieta tua alma e aprende a esperar nele, com paciência, com resignação e com resiliência. Não desiste e não resiste aos processos de Deus. Só flui, deixa fluir, acredita e flui. E vai fazer a obra dele, se deleita na palavra dele, procura aprender mais dele, procura atender os seus desígnios. Ele é que vai dar o crescimento da tua planta. Você já semeou, você já cuidou do solo, você está regando. O crescimento é com Deus. Não queira fazer para Deus aquilo que só Deus pode fazer. Faça a sua parte, faça aquilo que lhe compete, faça aquilo que você sabe que você precisa fazer, que é a sua parte. A parte do crescimento da planta é com Deus. Não queira determinar, não queira. Cada planta tem um tempo de germinar. Cada planta tem um tempo de dar seu fruto. Nem todo fruto nasce no mesmo tempo. Nem todo fruto você planta uma semente com 2 meses nasceu o fruto. Não. Cada fruto nasce num tempo. Inclusive, tem um ditado que diz: quem planta tâmara não come tâmara, não prova de tâmara, não vai colher as tâmaras. Por quê? Porque ela leva muito tempo para dar.
Você planta, mas quem vai colher esses frutos são seus filhos. Então tem coisa na vida da gente que você vai plantar que você não vai colher. Mas amém, você vai deixar para a sua posteridade. Então não queira determinar a Deus, não queira dizer a Deus o que você está necessitado, que Ele sabe da sua necessidade. E Ele não te deixado faltar. Mas você tem procurado confiar mais em homens, em promessas de homem, do que propriamente em Deus. Então, Deus está falando com você nessa manhã, dizendo: confia em mim, eu estou providenciando, tenha paciência, tenha calma, acautelai-vos, né? A palavra de Deus diz que a gente tenha cautela, né? Tenha paciência, tenha resiliência, tenha calma. Não é o seu desespero, não é a sua angústia, não é a sua calamidade e o seu destempero que vai fazer com que Deus se apresse, não. Deus não trabalha, Deus não tem pressa nenhuma, Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha com propósito, dentro dos princípios dele. Talvez você esteja vivendo essa situação que você está vivendo aí, de aperreio, de contenda, de sabores, porque você foi por caminhos que você não consultou a Deus, mas você resolveu ir. Deus não deu o direcionamento a você. Eu digo isso, meus amados, porque eu vivo isso, eu vivi isso e eu vivo isso. Eu ainda colho frutos de coisas erradas que eu fiz. Amém. Não posso ficar, minha vida não vai parar por conta disso. Eu continuo lutando, continuo batalhando e crendo que o Senhor vai agir. Ou você acha que eu estou aqui, eu sou algum santinho que caiu do céu e não tem um problema nenhum? Eu vivo uma vida de frutos, de colhendo frutos que eu já parei de semear faz tempo. Eu já parei de semear faz tempo, mas você tem que entender que quando você para de semear, as plantas que já estão grandes, as árvores que já cresceram, elas não param de dar frutos porque você parou de semear. Ela vai continuar dando frutos e você vai ter que colher todos os frutos, até a última fruta do que você plantou lá atrás. Mas aí a promessa é, quando eu começo a semear a boa semente, aí eu tenho certeza que lá na frente eu vou colher os bons frutos. Então tenha paciência, tudo leva tempo, tudo tem um processo. Para uma criança nascer, ela precisa ser gerada e em seguida esperar 9 meses para o crescimento dela dentro do ventre da mãe. É tudo na natureza, observe a natureza. Sai de cima da sua cama, sai de dentro do seu quarto e observe a natureza. Observe o ciclo das chuvas. Observe o crescimento de uma planta. Observe o nascimento de um animal. Tudo passa por processo. Guilherme, por que passa por processo, meu irmão? Quando você for para a glória, você pergunta a Deus. Quando você estiver na glória, frente a frente com o Senhor, face a face, você pergunta a Ele, porque eu não sei dizer. Porque Ele quis assim. Porque Ele é Deus. Essa é a resposta que eu tenho para lhe dar. Amém? Meus irmãos, a mensagem é essa. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem quiser receber a mensagem, que abra o seu coração e receba. Eu tenho recebido as mensagens de Deus todos os dias, tanto as que eu trago para vocês, quanto as que eu ouço de pastores, de homens de Deus, verdadeiramente de Deus. Então, fecha teus olhos, curva a tua fronte e vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo da Tua Palavra e ouvindo, Senhor, diretamente a Tua Palavra. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão agora neste momento com o coração aflito, com o coração perturbado, agitado, mente confusa. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão, infelizmente, murmurando pelo seu trabalho, pela sua vida, pela sua casa, pelo seu carro, pela comida que come, pela vida que tem. Perdoa, Senhor. Essas pessoas não sabem o que fazem nem o que dizem. Tem misericórdia, Senhor, delas. E ai se não fosse, Senhor, as tuas misericórdias que se renovam todos os dias na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde,
pelo pão que nos alimenta diariamente, pelo pão espiritual que é a tua palavra, que nos alimenta diariamente. Muito obrigado por ter deixado a tua palavra conosco, Pai, para nos dar um direcionamento, para ser o nosso GPS, ser a nossa bússola, a bússola do cristão, o GPS do cristão é a tua palavra, Senhor, é a Bíblia. Que nós possamos, Senhor, a cada dia nos permanecer forte e nos fazer mais forte com a tua presença em nossa vida, pelo teu querer, não pelas nossas forças, mas que nós possamos ficar mais fortes para enfrentar desafios cada vez maiores, para que teu nome seja honrado e glorificado através de nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, em nome do teu Filho Jesus. Abençoa o nosso final de semana que está vindo pela frente, o nosso sábado, o nosso domingo. Dai juízo a essas pessoas, dai temor a essas pessoas, para que elas possam viver um final de semana tranquilo, de paz, de harmonia e com muita sabedoria, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados e queridos irmãos, esse foi mais um Café com a Palavra. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham realmente aí um final de semana de muita paz, de muito amor, de muita tranquilidade. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. E se Jesus não voltar, e se Ele permitir, segunda-feira estaremos de volta para a honra e glória dele. Grande abraço, fique com Deus, beijo no coração.